Olá, meus amores do sétimo ano, que é a professora Geice, para darmos início a mais uma aula de arte. Vamos lá? Finalizando, estamos chegando no finalzinho do nosso capítulo 4, onde a gente aprendeu um pouco sobre a gravura, a criação da gravura, as técnicas de gravura, os principais artistas que utilizaram essas técnicas. E na aula passada a gente viu um pouco sobre a técnica da xilogravura. E relembramos que essa técnica ela está muito associada com a literatura de cordel. E é justamente sobre essa relação que nós vamos falar na aula de hoje. Então vamos pegar o nosso livro e vamos fazer a leitura das páginas 47, 48 e 49 da seção Informações sobre o tema. Vamos lá? Texto 1. No Nordeste, a xilogravura é muito utilizada para ilustrar pequenos folhetos conhecidos como literatura de cordel. São poesias populares que retratam a vida do povo, histórias contadas sobre vários momentos e diferentes personagens da nossa história. Os folhetos são impressos e recebem o nome de cordel por serem originalmente vendidos nas feiras presos em cordões. No Brasil, o cordel surgiu por volta do século XX pela influência dos portugueses e ganhou popularidade no sertão nordestino, onde os violeiros cantavam as histórias do povo em versos improvisados. Texto 2. Evidente matriz do cordel do Brasil. Revista Continente. O cordel feito hoje no Brasil mantém coerência com a secular tradição poética da cultura nordestina? E quem responde é Arnaldo Saraiva. Há largas décadas que deixou de se produzir na Europa o típico folheto de cordel, por razões que se prendem à escolarização geral e à popularização da imprensa, do rádio e da televisão. Que no Brasil continuem a produzir tantos folhetos, que tenha ainda um numeroso público e que não exista só no Nordeste e não haja só popular, que haja interessados nesses folhetos, que a custo dos folhetos viva uma poderosa indústria brasileira nas fronteiras e coisa que poderá causar espanto em todo o mundo e que parece um milagre ter sido o nascimento do típico cordel brasileiro nas fronteiras da Paraíba e de Pernambuco na segunda metade do século XIX, a volta de poetas excepcionais como Silvino Pirauá de Lima e Leandro Gomes de Barros, assim como de gravadores, cantores e tipógrafos populares, que às vezes se reuniam na pessoa do próprio poeta. O folheto nordestino foi claramente modelizado pelo folheto português, idêntico ao espanhol, presidiu do teatro e quase da prosa abundante no cordel português, prolongou a produção de poemas de tipo tradicional, como os debates ou as pelejas, os ABC, os testamentos, fixou-se em tipos populares de estrofes e de metro, como a cestilha e a redondilha maior. Herdou ciclos e personagens de contos e de cordéis de sucesso europeu, como a Imperatriz Porcina, Carlos Magno, João Grilo, mas introduziu novos ciclos e novos personagens, o cangaço, o futebol, a história brasileira, a vida sertaneja, Lampião, Padre Cícero, Cancão de Fogo, Seu Lunga, políticos e personalidades brasileiras, cabras da peste. Valeu-se de uma língua mais oral, mais popular e mais afastada das normas gramaticais. Contou com a produção de algumas mulheres, tendeu muito mais para a exploração do cômico e do jocoso. Soltou-se mais na prática da crítica, na invenção e na exploração do imaginário. É possível que o folheto de cordel brasileiro tenha também ele os dias contados, mas é impossível que a tradição que ele prolongou ou prolonga, revigora e transforma, não tenha grandes repercussões na cultura brasileira e na cultura de língua portuguesa no futuro. Então, isso é um trecho da entrevista do autor à revista Continente, de abril de 2011, certo? O entrevistado se refere a alguns célebres personagens da literatura de cordel. Então vamos conhecer um pouco sobre eles a partir de algumas histórias das quais fazem parte. Então vamos lá.
João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria. E morreu depois das horas pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ele pegou um gato, ele gritou: não me arranhe, não jogue neste animal que talvez você não ganhe. Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua e detonou um vulcão que ainda hoje continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. Então é um trecho do cordel de João Martins de Ataíde. A vida de Cãcão de Fogo e seu testamento. Como se chama você? Respondeu: chamo-me Alfredo, e eu sou Cãcão de Fogo. Meu nome digo sem medo. Tendo precisão eu não nego, porque em tudo há segredo. Quer ir comigo, acompanhe-me. Faço-lhe observação. Não há de insultar ninguém e nem há de ser ladrão. Ser esperto nos negócios, isso é uma obrigação. Só furtará uma coisa estando necessitado. Se não quiserem lhe dar, tem o direito sagrado. Aí se roubar até Deus, se achar ele descuidado. Então é o cordel de Leandro Gomes de Barro. As proezas de Seu Lunga. Seu Lunga é cabra de bem, porém é muito nervoso. Em perguntas idiota, o homem perde o gozo. Das faculdades mentais, vira o próprio Satanás, solta um palavrão trevoso. Certa feita ele levou seu cachorro para um passeio. Seu Zezinho exclamou: um cachorro, eu não creio. Seu Lunga teve um entalo, disse: não, é um cavalo, não está vendo o arreio? Lunga foi ao restaurante, puxou o banco e sentou. Veio um gentil garçom, com fineza o perguntou: senhor vai querer comer? Não, vim aqui me benzer. No peito um credo cruzou. Então, sobre os personagens, né? Alguns personagens famosos das literaturas de cordéis, famosos aqui no nosso Nordeste, né? Como é o João Grilo, Cãcão de Fogo e Seu Lunga, que costumeiramente aí são personagens das histórias, das literaturas, né, que são produzidas aqui no nosso Nordeste, tá bom, gente? Então é isso, essas páginas falam um pouco aí da literatura de cordel. No dia da nossa aula a gente vai poder falar mais um pouco, fazer essa relação, né, da xilogravura, as imagens que são representadas nesses cordéis que a gente acabou de ler, como eles são representados, que elementos eles trazem, o que a gente pode perceber através dessas imagens, tá certo? Então deixa um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!